Olá, eu sou Anderson Fernandes, sou palestrante, escritor e consultor na área de marketing profissional. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um treinamento sobre negociação. Como é que você pode conduzir grandes negociações? Quais são os segredos das negociações bem-sucedidas e bem aplicável justamente ao seu contexto profissional, a venda dos serviços profissionais. Então nós vamos ver aqui nesse treinamento, por exemplo, como que você pode planejar uma negociação, como é que você pode identificar as pessoas que estão ali fazendo parte do processo da negociação, como é que você pode determinar, por exemplo, alguns pontos específicos para que você possa ser bem-sucedido, quais são os principais erros que se cometem, como é que você pode dar o preço, em que momento você vai dar o preço da negociação, na qual eu peço a você que acompanhe nesse momento. Vamos começar aqui falando sobre esse tema negociação, sobre o planejamento. Olha só, o planejamento ele é o princípio do processo de negociação. Só que o que eu tenho observado hoje nas consultorias que eu realizo, na qual eu tenho oportunidade de acompanhar diversas negociações. Porque muitas vezes quando eu faço uma consultoria de marketing para uma empresa profissional, nós percebemos que alguns dos processos da negociação eles não ocorrem. Então eu comecei a visitar essas negociações, a participar como se fosse um integrante da negociação, mas com uma maneira de ser observador, para poder entender como é que elas estão sendo conduzidas. E o que eu já percebo logo de início? Que não há um planejamento eficaz. Então, eu elaborei aqui 3 pontos principais que você deve levar em consideração nesse processo de planejamento. Olha só, você tem que levar em consideração aqui entre qual é o mínimo a aceitar e qual é o máximo a aceitar. Por exemplo, a questão do preço, entre aceitar, qual é o máximo de preço que você pode aceitar, qual é o máximo de desconto que você pode conceder, qual é o máximo que você pode esperar do seu prospect, naquele processo de negociação. Qual é o mínimo que você pode aceitar, qual é o mínimo que você deve esperar de um cliente e qual é o mínimo que você pode conceder de serviço para aquele cliente. Esses pontos eles são fundamentais, porque se você não tiver conhecimento claro sobre isso, vai ser difícil de você saber como é que você vai conduzir esse processo na negociação. Por isso o planejamento ele é fundamental. Quando você pensa em planejamento, você tem que conhecer com quem é que você vai negociar. Hoje você tem a facilidade de usar todo o mecanismo de busca na internet, bem como de redes sociais específicas. Talvez a própria rede profissional do LinkedIn pode te ajudar a conhecer melhor quem são as pessoas que vão participar da negociação. Hoje, por exemplo, você sabendo quem é essa pessoa, você sabendo qual é a formação dela, qual é a função dela na empresa, isso vai te ajudar muito nesse processo. Eu já tive até a oportunidade num processo de negociação na qual eu não estava participando sozinho, ao ser apresentado pelas pessoas na troca de cartão ali, eu só com nome, sobrenome e a empresa, eu consegui então identificar todas as pessoas que estavam ali naquela mesa de negociação da outra parte, pela internet, pelo tablet, tendo condições de avaliar então quem eram essas pessoas. Por exemplo, eu lembro de uma das ocasiões que eu fiz isso, que eu descobri que essa pessoa, uma das pessoas que estava negociando, que era o principal negociador, ele era formado em marketing. E também por ser formado em marketing, eu consegui usar pontos em comuns que foram fundamentais para ajudar nesse processo. Por isso, planejamento ele é fundamental. Você tem que buscar um planejamento bem preparado para que você possa, então, chegar ao êxito da negociação. E também definir qual é o local, aonde é que vai ser conduzido o processo de negociação. Quando você vai fazer a negociação no cliente, você tem que entender que algumas coisas estão fora do seu controle. Você não tem controle do ambiente, você não tem controle das pessoas que vão entrar na sala para poder participar dessa negociação. Você não tem controle, muitas vezes, do próprio tempo da negociação em si. Quando você faz essa negociação na sua empresa, você tem mais facilidade de ter acesso a novas informações, você tem mais facilidade